Está começando mais um programa Municipalismo em Ação. Nesta edição você vai ver: municípios registram mais uma queda no FPM. Candidatos devem ficar atentos à prestação de contas eleitoral. E veja também: agricultura familiar terá vantagens na renegociação de dívidas. E baixa umidade relativa do ar afeta a população. Copa 2014. Novas alternativas para o trânsito na capital. Prefeitos reivindicam a reposição de perdas para atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que preocupa são as pendências do encerramento de mandato. O presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Meraldo Figueiredo Sá, participou em Brasília de uma reunião onde foi discutida a crise que afeta os municípios. Os prefeitos estão em busca de uma reposição de perdas em função das dificuldades de fechar o ano em cumprimento à Lei da Responsabilidade Fiscal. Os gestores têm as pendências de restos a pagar e outros recursos que não foram pagos pela União. Muitos prefeitos estão encerrando o mandato e precisam fazer alguns ajustes. Os municípios enfrentam uma crise econômica devido à queda das transferências da União e ao aumento das despesas. A política de desoneração de impostos e a falta de liberação dos restos a pagar que o governo federal deve aos municípios pioraram a situação. A União retém mais de 18 bilhões de restos a pagar. O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios teve uma queda neste mês de setembro. Com a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o montante diminuiu de forma significativa. Em todo o país, o FPM acumula 46,7 bilhões em valores reais, enquanto no mesmo período do ano passado havia acumulado 47,3 bilhões. Isso representa uma queda real de 1,23% para os municípios brasileiros. No dia 10 de outubro, está agendada uma mobilização em Brasília com o objetivo de sensibilizar o governo para a crise enfrentada pelos municípios. Através do FCO, o Banco do Brasil oferece oportunidades de renegociação de dívidas. A linha de crédito beneficia o Programa da Agricultura Familiar. Em 2011, o governo federal lançou 4 resoluções que permitem a renegociação da dívida do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. As resoluções 4028, 4029, 4030 e 4031 abrangem todas as linhas de crédito da agricultura familiar. Em Mato Grosso, a mais expressiva é a Resolução 4031, que abrange os grupos A e AC, que são os assentamentos rurais. Ao todo, são 63 mil operações neste grupo. O PRONAF possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. O programa pode ser utilizado para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura de produção e serviços agropecuários. O Banco do Brasil, que é responsável por mais de 65% dos recursos aplicados pelo PRONAF, está oferecendo uma oportunidade para que os agricultores renegociem sua dívida e regularizem a situação, para que possa dar entrada em novas linhas de crédito. O produtor deve procurar a agência do Banco do Brasil mais próxima e assinar um protocolo de intenção para a renegociação da dívida. Nesse primeiro momento, não é necessário apresentar documentação e fazer o pagamento das parcelas em atraso. O gerente de Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Edson Anelli, explica que após o pagamento da segunda parcela, o agricultor já está apto para adquirir novas linhas de crédito com a regularização. O prazo para que os agricultores procurem as agências do Banco do Brasil vai até 30 de setembro. É uma oportunidade das pessoas estarem regularizando a sua situação e retornarem ao Sistema Nacional de Crédito. Uma vez renegociadas as dívidas, essas pessoas poderão voltar a acessar crédito assim que pagarem as 2 primeiras prestações da renegociação. Então, assim, a gente pede para que você, agricultor familiar, você produtor rural da agricultura familiar que tem dívida inadimplente, procure uma agência do Banco do Brasil no mais rápido possível, porque o prazo se encerra agora em 30 de setembro para manifestar a sua intenção em renegociar suas dívidas. Um protocolo de cooperação técnica assinado no Palácio Paiaguás garante a aquisição de equipamentos para os pequenos produtores em diversos municípios.
O governador Silval Barbosa e o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso, Luiz Carlos Moscardi, assinaram em Cuiabá um protocolo de intenções e de cooperação técnica para o financiamento de 5.000 tratores e implementos e 10.000 ordenhadeiras pelo Programa Federal Pronaf Mais Alimentos, destinados aos produtores da agricultura familiar. O Estado vai trabalhar fortemente numa integração de esforços junto com as federações, junto com os sindicatos de trabalhadores, sindicatos de produtores, com as entidades de classes, com as federações. Tribunal de Contas apresenta inovações em relação à ouvidoria do órgão no Estado. A ouvidoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso passa a funcionar de modo 100% digital através do sistema Ctrl+P. A mudança vai possibilitar que os chamados sejam respondidos com mais agilidade, além de gerar economia à instituição. O sistema integra todas as fases dos processos tramitados no TCE. A ouvidoria é o primeiro setor a realizar 100% do trabalho no modo digital. A ouvidoria, ela recebe todos os chamados e esses chamados são encaminhados para as unidades competentes. Eles serão convertidos em processos. Então, hoje, 100% dos chamados que a ouvidoria recebe já é eletrônica e, por consequência, ele já faz parte do módulo Autos Digitais. Os prazos da ouvidoria também são monitorados pelo sistema de gerenciamento de prazos da Corregedoria, garantindo assim que o prazo máximo também seja cumprido. Candidatos a prefeito são orientados em relação aos procedimentos da legislação. A meta é garantir um processo eleitoral transparente e democrático nos municípios. No próximo dia 6 de outubro, os eleitores de todo o país vão escolher os futuros prefeitos de seus municípios. Ao todo, mais de 15.550 candidatos considerados aptos pela Justiça Eleitoral disputam as eleições. O número corresponde a quase 3 candidatos por município, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em algumas cidades, no entanto, há apenas uma pessoa concorrendo à prefeitura, como é o caso aqui em Mato Grosso dos municípios de Nova Marilândia, Ribeirãozinho, Tesouro e União do Sul. Já o número de políticos que concorrem ao cargo de vereador em todo o país soma aproximadamente 450 mil. São quase 8 candidatos na disputa por uma das quase 58 mil cadeiras das câmaras municipais, de acordo com dados de levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. A Associação Mato Grossense dos Municípios, através da coordenação jurídica, tem orientado os prefeitos em relação aos procedimentos da legislação eleitoral. A meta é garantir um processo eleitoral transparente e democrático em todos os municípios. O candidato a prefeito não pode utilizar o espaço do vereador em proveito próprio, bem como que nenhum candidato é permitido fazer matéria que denigre a imagem do concorrente, aquelas charges, aquelas coisas assim pejorativas. E isso a Justiça Eleitoral veda. Em entrevista, o analista do Tribunal Regional Eleitoral falou sobre a prestação de contas dos candidatos. Qual é a importância de se saber, ter conhecimento sobre prestação de conta eleitoral? Na verdade, a prestação de contas ela vai reger toda a campanha do candidato, né? Arrecadação de recursos, os gastos de campanha. Então, tudo aquilo que o candidato movimenta financeiramente passa pela prestação de contas, né? E ao final é feita uma prestação à Justiça Eleitoral que vai fiscalizar se essa arrecadação, esses gastos foram feitos de forma correta, né? E nós estamos falando de detalhes. Qualquer detalhe relacionado à campanha eleitoral desse candidato precisa estar relacionada depois no final na prestação de contas. Sim, porque a Justiça Eleitoral ela verifica todo o gasto do mínimo ao maior gasto que tem, né? E isso pode gerar irregularidades, impropriedades na prestação de contas, podendo ser até desaprovação das contas eleitorais. Que tipo de orientação o senhor passaria para esses candidatos? Que tipo de cuidados eles precisam ter que normalmente acabam não tendo e gerando problemas? Olha, a Justiça Eleitoral ela disponibilizou cartilhas sobre prestação de contas eleitorais. Então, o primeiro passo é observar a resolução 23.376 que regulamenta a prestação de contas, né? Essas cartilhas eleitorais que esclarecem aos candidatos e partidos políticos a forma de arrecadar e gerir seus recursos.
né? E ter uma pessoa de confiança do candidato, porque o candidato muitas vezes não tem tempo para fazer isso, né? Para gerir as suas contas de campanha, né? E não deixar para alimentar o sistema, emitir os recibos eleitorais no final da campanha. Então, conforme for arrecadando os recursos, realizando gastos, já lance no sistema, emita os recibos eleitorais, né? Observe as normas eleitorais sobre isso, sobre a questão, que no final nós teremos uma prestação de contas tranquila, sem maiores problemas. Normalmente, quais são os erros mais frequentes que os candidatos cometem na prestação de contas? Olha, os erros mais frequentes muitas vezes deixar de declarar algum gasto que teve, né? A emissão de recibos eleitorais, e erros mais graves como deixar de transitar os recursos arrecadados por conta bancária específica para fins eleitorais. Quer dizer, qualquer dinheiro arrecadado precisa passar pela conta bancária. Todo dinheiro arrecadado tem que passar pela conta bancária. Senão é considerado o caixa 2, que a gente chama. Senão é considerado caixa 2. O uso de dinheiro que não é movimentado pela conta bancária e é utilizado na campanha, ele enseja o caixa 2. Confira a agenda de eventos dos municípios neste mês de setembro. A MM vai sediar nos dias 20 e 21 de setembro o 5º Seminário Regional do Simples Nacional. Podem se inscrever pelo menos 2 participantes por município. De 19 a 23 de setembro, o município de Castanheira vai realizar a primeira Feira Regional da Agricultura Familiar e o primeiro Torneio Leiteiro Regional. O evento vai contar com a participação de 13 municípios. A 47ª Expo Cáceres será realizada de 10 a 14 de outubro. A programação inclui rodeio, leilão de gado, bingo, entre outras atrações. Municípios registram baixa umidade relativa do ar. Além disso, a alta temperatura e a seca prejudicam a saúde da população. 5 municípios de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, registraram umidade relativa do ar entre 10% e 11%. Índices classificados como estado de emergência, conforme a Organização Mundial da Saúde. Índices semelhantes aos registrados nos desertos da África e do norte do Chile. Além disso, os termômetros da capital chegam a marcar temperaturas acima de 40 graus. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, que ainda detalhou que 8 municípios registraram umidade relativa do ar entre 15% e 12%. O Centro de Previsão e Estudos Climáticos aponta que os baixos índices continuam, que nesta época do ano o Centro-Oeste registra os menores índices em umidade, chegando a ser considerada a região mais crítica do país. A ausência de chuva é o fator predominante para a baixa umidade. A população sofre com a seca, a alta temperatura e da baixa umidade relativa do ar. A Secretaria Extraordinária da Copa apresentou o andamento das obras na Avenida Miguel Sutil e as rotas alternativas para o trânsito em Cuiabá. Quem trafega pela Avenida Miguel Sutil se depara com vários trechos em obras. São escavações, abertura de trincheiras, homens trabalhando e uma expectativa positiva quanto ao fim das interdições. A gente entende que tem um transtorno, né? A gente tem que mudar o itinerário da gente. É um pouco chato, mas a gente entende que é para melhor, né? É um benefício para a cidade vai crescer com todas as obras, efetivamente a gente vai ter um ganho muito importante com todas as obras que estão acontecendo. No trevo do bairro Despraiado, a Avenida Miguel Sutil está totalmente bloqueada nos 2 sentidos. O motivo são as obras da segunda etapa para a construção de um viaduto de 325 metros. O custo está estimado em 30 milhões de reais. Eu espero que com 150 dias a gente consiga colocar aquela obra quase que em condições da gente liberar o tráfego, não de usar o viaduto. A saída para evitar as interdições são as rotas alternativas. No sentido Paiaguá Centro, a melhor opção é seguir pela rua Oswaldo da Silva Correia, cruzando no sentido do bairro Quilombo ou seguir o contorno pelo bairro Santa Marta até o trecho liberado da Miguel Sutil. Já quem deseja se deslocar em direção aos bairros Paiaguás e o Grande CPA, a rota mais viável é seguir pela Avenida Miguel Sutil,
cruzar à direita na Avenida Filinto Miller e dobrar à esquerda na Rua Tenente Eulálio Guerra e seguir em frente pela Rua Afonso Pena e cruzar a rotatória. Placas sinalizam o local. O que a gente pede hoje para a população, por causa dessas obras, e nós não temos como evitar essas obras, são obras hoje que vão melhorar em muito a qualidade do trânsito e a qualidade de vida das pessoas que moram em Cuiabá, é que tem os problemas. Nós vamos ter os nossos dissabores. Por isso, evitar, principalmente no horário de pico, essa rotatória. Termina aqui mais um programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima edição.